Vou começar com um conceito que seria o ponto de partida de negócio, break-even. Esse termo se refere a um ponto de equilíbrio. Significa produzir o suficiente apenas para pagar as despesas, tendo como resultado igual a zero. Neste exemplo, temos as entradas e saídas do primeiro trimestre, comparando janeiro a março. Temos uma informação de produção com resultado negativo de menos 20, como pode ser identificado em fevereiro. No trimestre, temos um resultado positivo de 20, comparando abril a junho. Veja que em abril você tem um resultado zerado, em maio você tem um resultado negativo e em junho você tem um resultado positivo de 40, gerando assim um saldo de 20 positivo no trimestre. O total do semestre, ou seja, de janeiro a julho, temos um total de entrada de 600 mil e de saída de 600 mil, zerando assim o nosso caixa. O ideal, o princípio do break-even ou ponto de equilíbrio, é identificar quanto você precisa produzir e não deixar sua empresa negativa como aconteceu no primeiro trimestre. Tranquilo até aqui? Seguindo a ideia dos que considero mais importante, vamos ao custo afundado, também chamado de custos irrecuperáveis ou incorridos, ou seja, investimento efetuado e possibilidade de retorno próxima de zero. Exemplificando de forma simples, seria aquele investimento que você tem tomado prejuízo e todo mês você precisa colocar mais recurso. Analisando de forma fria, você está perdendo mais dinheiro e não aceitando que aquele custo de investimento inicial já está perdido. Por isso, chamado no mercado de custo afundado, ressaltando, já perdeu. Para um executivo, fica mais fácil definir de não investir mais recursos aonde se perde dinheiro. Já para o dono, na maioria das vezes, ele continua investindo pensando em reverter aquela situação, perdendo, claro, mais dinheiro. Vamos agora ao custo de oportunidade. Esse é um termo bem comum entre os empresários. O custo de oportunidade é um termo usado na economia para indicar o custo de algo em termos de oportunidade renunciada. Tipo, para o dono de um negócio, ele investe, por exemplo, 200 mil em uma operação e dá retorno para ele de 1.000. Para um executivo, 200 mil aplicado num banco, dando 1% por mês, daria 2.000. Aqui mostrando um resultado negativo de 1.000, que é a renúncia que o dono da empresa faz quando não entende de investimento. Pegou a lógica? Muitos donos, se vendessem suas empresas, ganhariam mais dinheiro aplicando recurso do que trabalhando diariamente. Começa a fazer um pouco mais de sentido a diferença do pensamento do executivo? Descasar recebimento igual erro de fluxo de caixa. Daria aqui um exemplo de descasamento dos 5 dias, que podem ser considerados como float. Lembra lá atrás? Muitas academias, bares, escolas ou empresas que trabalham com o vencimento certo precisam aprender isso. Eles têm que tomar muito cuidado com a alteração de fluxo de recebimento. Para você agora, darei um pequeno exemplo de uma academia que tem clientes que alteram a data de vencimento a cada 5 dias. Vou exemplificar para você. Se eu tirar do dia 1º para o dia 5º, depois do 5º para o 10º e simplesmente fazer isso sucessivamente durante um ano, de 5 em 5 dias, se eu multiplicar por 12 meses, eu tenho aqui em torno de 60 dias no teu fluxo. E aí, se você em uma academia tem esse tipo de pagamento, você pode estar perdendo 2 meses no ano simplesmente por não entender desses números. Você dá 2 meses de desconto para o teu aluno, recebendo 10, só que suas contas vêm em 12. Pegou a lógica novamente? Sobre o float, eu já dei um briefing no módulo anterior. Briefing é igual a resumo, lembra? Aqui usei o primeiro jargão que você já ouviu lá atrás. Para entender o conceito de float, é de suma importância na gestão financeira entender 3 personagens: quem vende, quem compra e quem intermedia a operação. Este personagem geralmente é uma instituição financeira. Personagens envolvidos: quem vende fornece bens ou serviços esperando receber o pagamento. Quem compra? Quem adquire bens ou serviços e realiza o pagamento. Quem intermedia? Quem processa a transação e gerencia o fluxo de fundos entre vendedor e comprador. O impacto do float em negociações de longo prazo pode criar enormes desafios financeiros. Se a sua empresa realiza a venda a prazo e o pagamento é recebido após um longo período, você pode enfrentar um descasamento de fluxo de caixa. Durante esse intervalo, a empresa pode ficar sem caixa suficiente para cobrir suas despesas operacionais, utilizando-se de limite de crédito ou linhas de financiamento de curto prazo que geralmente têm juros elevados. Os boletos bancários, de uma forma comum de pagamento no Brasil, possuem diferentes prazos de liberação, ou seja, prazo de recebimento. Boletos com prazos menores têm tarifas mais altas, mas o dinheiro é liberado mais rápido.
pode ser vantajoso para evitar uma necessidade de recorrer a créditos e pagar juros, melhorando assim o fluxo de caixa da sua empresa. Boletos com tarifas menores ou isentos têm um prazo de liberação maior. Embora sejam mais baratos, podem atrapalhar o fluxo de caixa, pois o dinheiro demora mais a ser liberado na sua conta. Isso pode levar a empresa a utilizar limites de crédito e pagar juros, diminuindo a lucratividade. Falar agora sobre relógio de vendas. Na minha opinião, relógio de vendas é uma das informações mais importantes que você pode ter no mercado financeiro. O que me surpreende é que muitos empresários sequer ouviram falar dele e é exatamente por isso que ele se tornou uma das ferramentas mais importantes da nossa metodologia de Dono Executivo em 3 passos. Ele significa o volume de vendas necessários definidos por um período. Ele é essencial ao seu RH porque amarra compromissos na hora da sua contratação. Agora, fala a verdade. Imagina contratar e amarrar com seu novo funcionário o que ele tem que entregar logo na contratação. Sonho? Nada, apenas o relógio de venda fazendo o seu sucesso. Sua reunião de direcionamentos amarrando vendas com seu setor comercial. Seu setor financeiro para antecipar ações, evitando não entregar as metas no seu break-even ou ponto de equilíbrio. Por exemplo, se você precisa vender 100 produtos em 4 semanas durante 5 dias por semana, o relógio de vendas deve ser de 5 produtos por dia. Dominando essa ferramenta, você saberá se vai entregar ou não a meta do mês. Faz mais sentido para você agora? Bom, falar de custo efetivo total versus taxa mensal bancária. Entender a diferença entre custo efetivo total, que é a SET, e a taxa mensal bancária é crucial para tomar decisões financeiras de forma coerente. Futuro executivo, é muito importante você comparar quanto entra líquido na sua conta e quanto vem a venda casada no seu empréstimo. Foque em entender se, mesmo reduzindo a taxa, você paga parcela sobre o total que você pegou. Nesse caso, serão 100 mil. Porém, ele recebe o empréstimo menos o produto, ou seja, paga juros de 100 mil e recebe 94.700. Fica simples assim. Os contratos possuem taxa mensal e SET final. Compare os dois. Veja se realmente vale a pena fazer a tal redução. Muitos gerentes falam com você apenas sobre a redução da taxa e veja nessa figura que a redução da taxa geralmente é muito pequena, mas o aumento da taxa final ou custo efetivo total é bem significativo. Desta forma, sugiro você acompanhar os contratos não somente pela taxa de juros mensais. Pergunte ao seu gerente quanto ficará a SET final e você verá que ficará maior quando ele diminuir a taxa mensal e te empurrar um produto. Tudo isso ocorre porque o gerente foca o ranking dele. E para você que ainda não fez a ferramenta Workshop de Produtos Bancários, está perdendo uma grande oportunidade de se preparar melhor para conversar com seu banco e gerente. Que afirmo que um empresário de sucesso tem que saber falar com o gerente de banco. Agora, cá entre nós, aonde você encontra treinamento como esse aqui da metodologia DAX? Está preparado para essa conversa final? Chegando ao final do módulo e para finalizar com chave de ouro, temos Ticket Médio. Essa é uma das ferramentas essenciais para que você possa aprender a calcular melhor os seus objetivos e criar o relógio de vendas correto. Ticket médio nada mais é do que faturamento total dividido por quantidade de produtos vendidos. Porém, essa simples definição de mercado gera muitos e imensos problemas para o empresário. E por que afirmo isso? Porque imagine que você tem que produzir 120 mil no ano. Se você simplesmente dividir por 12, efetuando uma média de 10 mil por mês, pode ser que seu negócio tenha uma coisa chamada sazonalidade. E a sazonalidade nem sempre nos permite faturar todos os meses de forma igual. Você concorda? Imagine uma escola de samba tendo uma meta anual igual por todos os meses. Então, futuro executivo, você precisa entender que ticket médio pode ser básico ou rateado. E é por esse motivo que sugiro que você também faça essa ferramenta ticket médio e a sua importância na gestão. Tenho certeza que ela será uma ferramenta essencial para o seu crescimento profissional. Bom, aqui eu te dei uma boa base para você não negociar mais com o dono e sim como um futuro executivo. E agora, está preparado para as novas ferramentas e sair de uma vez por todas de dono a executivo em 3 passos?